Existe um momento no dia em que o silêncio fica mais pesado. Não é o silêncio lá fora, é o silêncio dentro, aquele instante em que todas as distrações acabam, a luz do celular já não faz sentido e você se pega encarando o teto, tentando entender em que ponto da sua vida tudo começou a parecer tão confuso. Você já parou para pensar, por que mesmo depois de consumir tantos vídeos, livros, posts motivacionais, a sensação de vazio continua ali? Por que, mesmo sabendo o que deveria fazer, você ainda se sente paralisado, perdido, como se estivesse sempre atrasado em relação a uma linha de chegada que você nem sabe se existe de verdade? Talvez a resposta esteja justamente naquilo que você vem evitando olhar, no desconforto, na dor, naquela parte da sua história que você preferia esquecer, mas que continua ali, te chamando de volta. Friedrich Nietzsche, o filósofo da vontade, da superação, da potência interna, falava sobre isso, sobre como é justamente o sofrimento, a resistência e a capacidade de suportar o peso da existência que molda o que somos. Nietzsche chamava isso de amor fati, amar o destino, aceitar a vida, não só nos momentos bonitos, mas também nas quedas, nas perdas, nas derrotas silenciosas que ninguém vê. E é aqui que talvez comece a verdadeira pergunta. Será que o que você chama de fraqueza, de fracasso, de falta de disciplina, não é, na verdade, o início de um processo de reconstrução interna? Será que toda essa ansiedade, esse cansaço emocional que te impede de levantar da cama, não é só o reflexo de uma vida que você tentou controlar demais, tentando ser perfeito demais, tentando alcançar resultados imediatos, e agora, seu corpo, sua mente, sua alma estão pedindo uma pausa? Uma pausa, não para desistir, mas para recomeçar, de um jeito mais honesto, mais humano, mais real. Hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre esse ciclo invisível que prende tanta gente, sobre por que, mesmo com tanto conteúdo sobre propósito e equilíbrio, você ainda se sente perdido. Vamos falar da ilusão da transformação rápida, da armadilha emocional de achar que em 7 dias você vai virar outra pessoa e de como, talvez, aceitar o processo, amar o processo, seja o único caminho verdadeiro. Este vídeo não é uma promessa de respostas fáceis. Ele é um convite para olhar para dentro, com coragem, para entender que o esgotamento que você sente pode ser só o primeiro passo da vida que você ainda vai construir. O ciclo invisível da ansiedade de resultado. Por que você vive tentando acelerar o tempo? Existe uma pressa dentro de você que talvez você nunca tenha parado para nomear. Uma urgência silenciosa que te faz abrir os olhos já com o coração acelerado. Como se você estivesse atrasado para algo, mas sem saber exatamente o que. Você sente que deveria estar mais longe, deveria ter feito mais, deveria já ter conquistado aquilo que ainda parece tão distante. E essa cobrança invisível, que vem de dentro e de fora, transforma cada dia num campo de batalha emocional. Nietzsche diria que essa ansiedade de resultado é um sintoma da sua recusa em aceitar o tempo da vida. Porque existe um tempo da semente, existe um tempo da espera e existe um tempo da colheita. Mas você quer tudo agora. A cultura em que você vive reforça isso o tempo todo. Redes sociais exibem apenas os finais felizes, as vitórias, os sorrisos, os resultados. Ninguém mostra o intervalo, ninguém fala das madrugadas em claro, do medo constante de não dar conta, das pequenas derrotas diárias que todo mundo tenta esconder.
E é nesse espaço entre o que você deseja e o que você vive que nasce a ansiedade. Uma ansiedade que vai minando sua energia, drenando sua capacidade de foco e criando uma microtensão constante no seu corpo. O cortisol, aquele hormônio que deveria te ajudar a reagir em situações de perigo real, agora está ali, ativo o tempo todo, sabotando sua capacidade de criar, de respirar, de simplesmente existir. Na cultura japonesa, existe um conceito chamado Ma. Ma é o espaço entre as coisas, é o intervalo, o silêncio entre duas notas de música, a pausa entre uma respiração e outra. Eles entendem que o vazio, o não fazer, o espaço entre um momento e outro, também faz parte da construção de qualquer coisa com sentido, mas você talvez tenha desaprendido a respeitar esse espaço. Você corre de uma tarefa para outra, pula de uma meta para outra e, quando o corpo tenta te pedir um descanso, você chama isso de preguiça, de fraqueza, de falta de foco. Talvez o que você esteja sentindo agora não seja falta de disciplina, seja falta de espaço, falta de ar emocional, falta de silêncio interno. E se, ao invés de tentar correr mais, você começasse a criar intervalos conscientes entre as suas ações, uma pausa real, uma respiração profunda, um momento de presença antes de mergulhar na próxima tarefa, porque talvez o problema não seja a sua capacidade de fazer, mas a sua incapacidade de simplesmente parar. O mito da disciplina perfeita, como a busca por controle absoluto destrói sua energia vital. Existe uma ideia silenciosa, mas profundamente enraizada, de que você só vai ser alguém de valor no dia em que conseguir controlar absolutamente tudo: sua mente, seu corpo, sua rotina, suas emoções. Como se o segredo da vida fosse criar um cronograma perfeito e nunca mais sair dele. Talvez seja por isso que cada vez que você falha, cada vez que você não cumpre o que planejou, o peso da frustração se torna ainda maior, como se cada deslize fosse uma prova de que você não tem força, de que nunca vai conseguir. Mas e se o problema não for a sua falta de disciplina? E se o verdadeiro erro estiver justamente na imagem irreal que você criou de como deveria ser a sua própria disciplina? A obsessão por produtividade, aquela ânsia de querer fazer mais, o entregar mais, o ser mais, não está te aproximando da sua melhor versão. Está te aproximando do esgotamento, de um burnout silencioso, que vai corroendo sua energia vital, pouco a pouco, todos os dias. Na filosofia japonesa, existe um conceito chamado wabi-sabi, uma maneira de enxergar a beleza na imperfeição, na transitoriedade, naquilo que é inacabado. É o reconhecimento de que nada precisa ser perfeito para ter valor. Nem você. Enquanto você tenta criar uma rotina sem falhas, seu sistema nervoso vai ficando cada vez mais rígido, mais cansado, mais reativo. A dopamina, aquela química que deveria te impulsionar, começa a trabalhar contra você. Cada meta inalcançável, cada expectativa absurda, cada tentativa de controle total, só reforça um ciclo de autossabotagem que termina sempre no mesmo lugar: exaustão, culpa, paralisia. Talvez seja por isso que hoje, até as tarefas mais simples parecem uma batalha, não porque você é fraco, mas porque o seu sistema já não aguenta mais tanta cobrança. Existe um ritual que pode parecer pequeno, mas que pode começar a mudar isso. Ele não exige perfeição. Não. Exige energia sobre-humana. Só exige presença. E uma escolha mínima. Comece qualquer tarefa, por mais insignificante que pareça, com 5 minutos de intenção real.
sem esperar que seja perfeito, sem criar um roteiro mental de como tudo deveria ser. 5 minutos de imperfeição consciente, 5 minutos de movimento, mesmo com medo, mesmo com cansaço, mesmo sem vontade, porque a disciplina verdadeira não nasce da força desumana, ela nasce do caos que você se recusa a repetir. A falha vibracional oculta, quando sua intenção não conversa com sua emoção. Existe uma distância, invisível, mas muito real, entre aquilo que você diz que quer e aquilo que o seu corpo sente todos os dias. Talvez você já tenha escrito metas, repetido afirmações, visualizado o futuro ideal. Mas no fundo, quando deita a cabeça no travesseiro, o que sente é o mesmo vazio, a mesma ansiedade, a mesma sensação de que nada está realmente mudando. Essa é a falha vibracional oculta. O momento em que a sua intenção racional não consegue mais conversar com a sua emoção. Você quer ter foco, mas sente cansaço. Quer ter disciplina, mas sente medo. Quer ter clareza, mas por dentro só existe um emaranhado de pensamentos acelerados que não te deixam respirar. A neurociência emocional explica isso de um jeito simples e cruel. O corpo precisa sentir antes da mente acreditar. Enquanto você tenta convencer sua mente, o seu sistema nervoso continua operando no modo de sobrevivência. Seu coração acelera, sua respiração fica curta e o corpo interpreta tudo como ameaça. É como se você estivesse tentando pilotar um carro com o freio de mão puxado. Quanto mais você força, mais o motor esquenta, mais você se desgasta, mais você sente que está falhando. O HeartMath Institute chama isso de incoerência emocional. Uma desconexão entre o que você pensa, o que você sente e o que o seu corpo realmente vibra. E o resultado disso é uma frustração existencial silenciosa. Você lê livros de autoajuda, tenta fazer afirmações positivas, mas sente que está apenas repetindo palavras vazias, sem nenhuma transformação real. Porque repetir frases sem engajar o corpo é como tentar acender uma fogueira sem nenhuma faísca, sem calor, sem vida. Talvez o que você precise agora não seja mais uma técnica mental, mas um reencontro sensorial com você mesmo. Sentir antes de pensar, respirar antes de agir, criar imagens, sons, texturas internas que façam seu sistema nervoso acreditar, de verdade, que a mudança é possível. Feche os olhos por um instante. Imagine o que você quer viver, mas dessa vez, sinta o cheiro desse lugar, ouça os sons ao redor, perceba a textura do chão sob os seus pés, deixe que o corpo participe da criação, antes da mente assumir o controle. Porque, enquanto a sua emoção não estiver alinhada com a sua intenção, você vai continuar travado no mesmo lugar. O erro silencioso da comparação. Porque se inspirar nos outros pode estar drenando sua energia. Existe uma sensação amarga que você tenta esconder, até de si mesmo. Aquela mistura de admiração e inveja que aparece toda vez que você vê alguém avançando, conquistando-se, realizando aquilo que você ainda sonha. Mas não consegue. Você diz para si mesmo que é inspiração, que está feliz pelo outro, que aquilo te motiva, mas, no fundo, cada scroll nas redes sociais, cada foto de sucesso, cada frase de superação alheia, só aumenta a sensação de que você está ficando para trás. E esse é um dos erros emocionais mais silenciosos e mais devastadores. A comparação constante não te impulsiona, ela te paralisa. Ela distorce a sua percepção de tempo, de progresso, de valor pessoal. Enquanto você compara o seu bastidor com o palco dos outros,
vai criando uma narrativa interna de insuficiência, que se alimenta a cada curtida, a cada conquista que não é sua. O seu cérebro, neurologicamente, não foi feito para lidar com esse volume de estímulos de comparação. O ciclo dopaminérgico das redes sociais ativa um sistema de recompensa falso que te faz buscar aprovação externa, ao invés de conexão interna. A psicologia chama isso de viés da disponibilidade. Você vê o sucesso dos outros com tanta frequência que começa a acreditar que aquilo é a regra e que o seu atraso é a exceção. Mas a verdade é que ninguém te mostra as quedas. Ninguém posta as crises de identidade, as madrugadas chorando, os dias em que também pensaram em desistir. Na filosofia japonesa existe um termo, Shikata Ganai. Significa aceitar o incontrolável. A arte de liberar o que não está nas suas mãos. De soltar aquilo que você nunca vai conseguir controlar. Por mais que lute, por mais que insista. Você não pode controlar o tempo dos outros, não pode controlar o ritmo da vida alheia, mas pode escolher onde colocar a sua energia. Pode escolher parar de alimentar o ciclo de comparação e começar a focar no que realmente é seu. Escrever todos os dias 3 coisas que estão fora do seu controle e que você decide liberar pode ser um começo, pequeno, mas real, porque a sua energia é limitada e talvez ela esteja sendo desperdiçada tentando acompanhar uma corrida que nunca foi sua. O renascimento pela rotina mínima. Como? Pequenos rituais diários podem reconstruir sua identidade vibracional. Existe uma armadilha emocional que talvez você nem perceba, mas que está te mantendo exatamente onde você está agora. É a ideia de que, para mudar de vida, você precisa de um grande evento, uma virada de chave cinematográfica, uma explosão de motivação repentina, que vai transformar tudo de uma vez. E é justamente essa expectativa que te paralisa. Enquanto você espera pelo dia perfeito, pela energia ideal, pelo alinhamento cósmico que nunca vem, os dias vão passando, as semanas vão se acumulando e a sensação de estagnação vai ficando cada vez mais pesada. Talvez você esteja buscando o extraordinário, quando o que a sua mente e o seu corpo mais precisam agora é de um começo mínimo, pequeno, discreto, mas consistente. Na filosofia japonesa, existe um conceito chamado Kaizen, a melhoria contínua, através de microações diárias, passos tão pequenos que o sistema nervoso não os enxerga como ameaça e, por isso, permite que eles aconteçam sem resistência. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de criar novos circuitos, novas rotas emocionais, a partir de experiências repetidas, mesmo que simples, porque o que transforma não é a intensidade, é a constância, o ritual, o compromisso silencioso que você assume com você mesmo. Talvez escolher uma única ação mínima e repetir todos os dias, antes de qualquer outra coisa, seja o início da reconstrução que você tanto procura. Pode ser um alongamento de 2 minutos, pode ser a leitura de um único parágrafo, pode ser 5 respirações conscientes antes de abrir o celular pela manhã. O tamanho da ação não importa. O que importa é a decisão interna de começar, de criar um novo ritmo vibracional, mesmo que imperfeito, mesmo que pequeno, mesmo que quase invisível. Porque, no final, não são as grandes promessas que moldam uma vida. São os pequenos rituais diários, repetidos, com presença e com intenção. Conclusão.
Tudo o que você viveu até agora não foi aleatório. Cada noite em claro, cada manhã em que levantar da cama parecia impossível, cada crise silenciosa que você escondeu atrás de sorrisos forçados, de respostas automáticas, de rotinas que só serviam para disfarçar o caos interno. Nada disso foi por acaso, foi a vida, te empurrando para um novo lugar, uma nova rota, uma nova narrativa que talvez você só esteja começando a escrever agora. O vazio que você sente hoje pode não ser um sinal de fracasso, pode ser o espaço que a existência está abrindo para que um novo significado surja. Porque, por mais doloroso que pareça, o sentido, mas quase sempre, nasce no meio da dor. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia, dizia que o ser humano não sobrevive pela felicidade, ele sobrevive pelo sentido, pelo porquê, pela razão invisível que o mantém de pé, mesmo quando tudo parece perdido. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Essa frase, que atravessou gerações, talvez faça mais sentido agora do que nunca. Não se trata de apagar a dor, nem de fingir que ela não existe. Se trata de olhar para ela com a coragem de quem sabe que é justamente ali, no meio do desconforto, que a transformação começa. A filosofia japonesa não veio para te proteger da dor, ela veio para te ensinar a atravessar ela, com presença, com dignidade, com uma serenidade que só nasce quando você para de fugir de si mesmo. O que você vai fazer com tudo isso não é algo que eu posso te dizer. Só posso te lembrar que o caminho começa dentro e que talvez, só talvez, o que você chama de fim, seja apenas o início de uma nova história.